Meu amigo, minha amiga, como é bom poder chegar até você nesse instante, conversar com você, falar com você. Olhe que neste primeiro domingo do mês de janeiro de 2019, estamos juntos fazendo acontecer esta programação maravilhosa que dominicalmente favorece a você uma oportunidade de compreender melhor a palavra de Deus, de partilharmos o ensino da palavra de Deus. Quero com muita alegria, com muita satisfação, agradecer a você, porque você faz acontecer, através aqui da TV Câmara, esta oportunidade de fazermos dominicalmente o programa Palavra de Vida. Quero pedir a Deus que abençoe sua casa, abençoe você, abençoe seus afazeres, abençoe seus projetos semanais, seus projetos do ano que nasce. Que alegria estarmos juntos. Meus amigos e minhas amigas, vamos aproveitar a oportunidade para pedirmos a Deus a sua misericórdia, pedirmos a Deus a sua presença, entrarmos em comunicação com Deus. E é a oração quem favorece essa comunicação. Por isso, quero com muita satisfação e alegria convidar você a que possamos juntos orar a Deus, rezarmos, pedirmos ao bom Deus que nos traga o seu auxiliador, que é o Espírito Santo. Vamos juntos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos nós celebrando a festa da Epifania do Senhor. É bom que se destaque que Epifania quer dizer manifestação, aparição. A glória de Deus manifesta-se no menino, é o Verbo encarnado. Vejam, para nós esta é uma solenidade. Entre os nossos irmãos do Oriente, esta festa é celebrada como verdadeiro Natal. Na verdade, a figura dos magos no Evangelho desta solenidade da Epifania, apesar de parecer de pouco significado, longe de ser uma mera presença, sem qualquer importância, desempenha um papel importante na vida da Igreja e na vida de cada um de nós. Vejam, neste capítulo temos a história resumida da infância do Senhor Jesus. Era de se esperar que depois dos acontecimentos relatados por Lucas, lá no capítulo 2, sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, toda a Judéia e Jerusalém correriam em busca do recém-nascido, o rei dos judeus. Mas pelo relato que temos aqui no Evangelho de Mateus, logo aqueles acontecimentos notáveis foram esquecidos. Como é comum ver nas pessoas que ouvem as boas novas de salvação e depois seguem suas vidas normalmente, como se aquilo que ouviram não tivesse nenhuma importância, nenhuma influência, em nada quase em suas vidas. Nos surpreendem alguns detalhes deste versículo. Os magos vieram do Oriente. O Oriente, queridos, no Velho Testamento sempre fala do homem separado de Deus, seguindo seu próprio caminho e se afastando cada vez mais do Senhor. Porém,
Ao chegarmos no Novo Testamento, encontramos homens vindo do Oriente em busca de quem? Do Emanuel, do Deus conosco. Contudo, esta busca não aconteceu pelo mero interesse humano. Antes foi Deus quem os despertou usando uma linguagem que eles pudessem entender, uma estrela. Aos pastores de Belém, Deus enviou um anjo. Aos magos, uma estrela. Deus tem seus meios de despertar todos os homens em todos os lugares. Confiemos na sua sabedoria e no seu poder. Vejam, as promessas que nós recebemos de Deus, elas dizem respeito a nós. Elas dizem respeito a todos os homens e mulheres para que cheguem mais próximos de Deus. Aqui é bom que se destaque um detalhe importante. Observemos que, tendo nascido Jesus em Belém, vieram do Oriente a Jerusalém. O propósito pelo qual eles vieram foi para adorá-lo. Contudo, foram onde ele não estava, Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração. E pensando assim, os magos concluíram que ali deveria nascer e viver o Rei dos Judeus. Que engano! Assim sempre são os pensamentos humanos. Raciocinam com sua lógica sem conhecerem o verdadeiro caminho do Senhor. Foi assim desde Caim, que pensava ser aceito por Deus, chegando a Ele pelos seus próprios meios. Tem sido assim durante toda a nossa história, a história da humanidade. Até hoje somos assim. Os homens querem encontrar Deus nos seus próprios caminhos, pelas suas próprias religiões, as que eles inventam, inclusive. Bem disse o Senhor, por intermédio do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso diz o Senhor para nós, viu? Através do profeta Isaías. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso você encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículos de 8 a 9. Outro fato importante é que o centro religioso naqueles dias ainda era Jerusalém. Ali continuavam as cerimônias, as ofertas, as festas, mas o Senhor não estava ali. Que lição aqui para nós hoje, viu? Quão facilmente uma igreja pode continuar com suas reuniões de oração, a partilha do pão e todo o seu formalismo possível, e contudo o Senhor não está ali. Não é exatamente este o mal da igreja de Laodiceia? Achavam que tinham tudo, mas eram miseráveis. E o pior, o Senhor estava fora, batendo a porta, esperando para alguém ouvir e abrir a porta. Voltando para o Evangelho de Mateus, meus amigos, notamos como este engano foi corrigido. As Escrituras foram abertas e mostrado com certeza o rumo que estes adoradores deveriam seguir. Sempre será assim para os de coração sincero, uma vez que as Escrituras lhes são abertas e seus pensamentos e caminhos são apresentados como sendo contrários aos de Deus. Logo abandonam seus próprios caminhos para seguirem o caminho seguro apontado por Deus em sua palavra. Contudo, nem todos estão dispostos a deixarem Jerusalém para adorar numa simples casa. Não vemos que os demais habitantes de Jerusalém se ajuntaram aos magos para irem com eles adorar. Eles foram perturbados, mas não atraídos ao Cristo, o Rei dos Judeus. Oh, como a história se repete. Quantos estão satisfeitos em seu meio religioso idólatra ou em meio a tantas cerimônias e atividades que não têm nenhuma base bíblica? E quando ouvem da simplicidade da casa, um grupo de cristãos que se reúnem atraídos ao nome do Senhor na simplicidade que a igreja se reunia no princípio, não tem desejo de sair de Jerusalém em busca de Cristo. Para os magos não importava o lugar, nem mesmo a aparência, mas a pessoa. Eles não vieram simplesmente a Jerusalém, eles vieram para adorar.
como eunuco em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 27. Mas vieram para adorá-lo. E se ele não estivesse ali, então não podiam adorá-lo. Ainda outro relato aqui interessante, inclusive para analisarmos. Herodes, atrás de uma capa de piedade, havia um único interesse: matar o menino. Quantos usam a piedade com o único interesse de beneficiar-se a si mesmo? Estão na igreja porque querem tirar alguma vantagem. Bem nos avisa São Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 5, sobre os homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Vejam bem, meus irmãos, encontramos no versículo 11 do Evangelho de Mateus uma cena cuja grandeza é impossível descrever em palavras. Estes homens sábios, certamente instruídos em toda a ciência, estão em uma casa bem simples. Ali havia um menino de menos de 2 anos de idade e estes homens ilustres se prostram diante daquele menino para adorá-lo. A adoração vai além de qualquer compreensão humana. Nem os discípulos puderam entender quando aquela mulher derramou o precioso perfume sobre a cabeça de Jesus. Não puderam avaliar o preço daquele perfume, nem puderam sentir o seu odor, não puderam compreender o coração que adorava. Contudo, o problema daqueles discípulos, pelo menos naquela ocasião, era que eles não estavam contemplando aquele que estava diante deles como deveriam. O tamanho da nossa adoração é relativo ao valor que damos ao alvo da nossa adoração. Como Judas poderia entender aquela mulher se o mestre só lhe valia 30 moedas de prata? Quanto valia Cristo para os outros discípulos? Quanto vale o Senhor Jesus Cristo para nós? Quanto estamos dispostos a deixar por Ele? Para os magos, não era meramente um menino que eles estavam adorando, mas Deus mesmo. Atrás daquela aparência frágil de um menino se podia ver o Rei dos Judeus. Suas ofertas falam muito da contemplação e do entendimento que eles tiveram. Vejam bem, aqui é bom que se destaque. O menino é rei. Lhe trouxeram incenso. O menino é sacerdote. Lhe trouxeram mirra. O menino tem uma missão profética. Além disso, essas dádivas falam de outros aspectos da sua maravilhosa pessoa. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, aquele menino era Deus manifesto na carne humana. Aquele menino viveu no meio de nós, vive no meio de nós, para que nós possamos obter, pela sua encarnação, a divinização. Pois Ele nos conquistou a salvação. Vejam, meus amigos e minhas amigas, não é de se admirar que corações ocupados, assim com o Senhor, venham para adorá-lo. E não ficam satisfeitos com qualquer outra coisa, nem mesmo com toda a pompa religiosa. Eles buscam a pessoa, eles buscam Cristo, eles buscam aquele que traz a vida, aquele que traz a salvação. Vamos com os magos hoje também adorar o Senhor. Adorar o Senhor saindo de nós mesmos, nos curvando na presença deste Senhor. E como dizia São Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, de todo o meu coração, eu abençoo você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Querido, querida, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe você. Feliz domingo, boa semana, muita paz ao seu coração.